Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por ter nos dado a graça de um dia crer. Obrigado porque um dia o Senhor trouxe sobre as nossas mentes, sobre o nosso espírito, iluminação no nosso entendimento para compreender a mensagem do Evangelho, Senhor. Obrigado por nos manter sempre cheios do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, sem a Tua pessoa presente em nós, nos direcionando, nos santificando, nós estamos perdidos, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós invocamos mais uma vez a Tua unção sobre este lugar, trazendo luz para o nosso entendimento, Senhor. Nos ilumine, nos agracie com a Tua luz nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito se questiona a esse tipo de existência, o qual eu e você nascemos, que é o quesito do porquê que Deus permitiu a situação ou a questão do pecado em mim e em você, como parte dessa existência, e hoje nós estamos todos aqui inseridos nessa realidade que é o pecado. Ao nosso redor, para onde você olha, o pecado está aí, né? Tomando conta da sociedade de modo geral, e mesmo na realidade da igreja, nós podemos ver que você dizer não para o pecado e viver uma vida de santificação é uma tarefa muito difícil, né? Parece que, e principalmente para pessoas que passam mais tempo ainda no reino, parece que a realidade disso se torna cada vez pior ainda. Ou seja, de alguma forma, o que o primeiro amor nos constrange no sentido de buscar uma vida de santificação, o que nos constrange é ser movidos por esse amor, né? Com o passar do tempo, esse amor parece esfriar e a gente vai se acostumando e deixamos de lutar por algumas coisas que se tornam corriqueiras na nossa vida. Então, quando se trata de amor, que a mensagem do Evangelho não é salvação, a mensagem do Evangelho é amor, o centro do coração do Evangelho é o amor. Obviamente que a salvação está inserida nisso tudo, porque todos os que foram amados, de alguma forma, também acabam sendo salvos quando recebem Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador. Mas, de alguma forma, quando Deus trouxe para mim e para você essa realidade, que você, então, faz algumas escolhas, e diante disso, basicamente, eu e você escolhemos a morte, né? O tempo todo a gente está escolhendo o pecado. Quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É muito mais fácil para mim e para você pecarmos do que o contrário. Você se propõe a dizer não para algumas coisas, principalmente aquelas que têm mais domínio sobre nós, né? Para mim é muito mais fácil assim, não mentir, não fumar, não usar nenhum tipo de droga ou algumas outras questões assim, porque não são coisas que fazem parte da minha vida nem do meu caráter. No entanto, para outras pessoas, deixar de mentir, deixar de fumar, deixar de se drogar, deixar, a fornicação, a mentira e outras coisas mais, são mais difíceis. No entanto, há áreas na minha vida que eu enfrento lutas tanto quanto essas pessoas enfrentam nessas áreas. Então, a realidade é que todos nós enfrentamos lutas com respeito ao pecado, cada um em sua área. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite essas coisas na nossa vida? E isso tem tudo a ver com o amor. Porque o amor, o que ele causa em mim e o que ele causa em você? Quando eu escolho uma pessoa para casar, por exemplo, escolho amar essa pessoa, essa opção de escolher, dentro dessa escolha, há outras alternativas que eu descarto do meu relacionamento, então que não fazem mais parte desse meu relacionamento. E basicamente, você casa porque você ama.
Você casa porque você está se envolvendo numa relação de amor e você procura investir, então, você faz um projeto de vida para permanecer com essa pessoa até que a morte os separe. Amém? Até que a morte os separe. E nós estamos dentro disso, então. Então, eu escolho amar essa pessoa, e aí esse tipo de amor, ele traz algumas coisas para mim. Traz algumas coisas para aquela pessoa que está casada comigo. Então, a gente recebe dentro do amor, se tratando de amor humano, ou mesmo nas relações de amizade, é muito bom ter amigos, né? É muito legal. É infeliz uma pessoa que não tem um amigo para rasgar o coração, para compartilhar a vida, para rir, para contar piada, né? É muito triste você não ter um amigo para quem fazer essas coisas. E então, dentro desse amor, você encontra, por exemplo, a aceitação incondicional, que deve ser o amor que deve reger todas as relações, né? Quando você tem um amigo, esse tipo de amor é incondicional. Eu lembro que quando eu era criança, eu batia em todos os meus amigos. Sempre fui muito brabo, né? Eu dava uma cabeçada nos piá, acabava a briga ali. Mas é impressionante como criança se relaciona, né? Porque eu lembro que eu batia num amigo meu e dava 10 minutos, a gente já estava junto brincando de novo. Aí daqui meia hora eu desci o cacete de novo. Mentira, nada. Não estava lá, piá. Se for mentira, eu quero cair o teto na cabeça do Diogo ali, ó. Mas é interessante isso, porque a gente se relacionava, tinha essa relação de muitas vezes dar esses enroscos, de sair no tapa, de se desentender muitas vezes. E mesmo brigando, as crianças permaneciam, né? A gente continuava brincando, porque meia horinha estava lá. As mães me odiavam, mas os filhos delas me amavam, né? E era muito legal, assim, ter esses amigos até hoje, assim, né? Esse tipo de amizade que você tem quando você é criança permanece, né? Permanece para sempre, né? Não sei se vocês têm a mesma concepção que eu, mas uma das coisas mais tristes que tem dentro do Evangelho é a falta de amizade. Não parece que as tuas amizades fora do reino são mais genuínas do que as amizades que você tem dentro do reino? Parece que com o cara não cristão, você vai lá, você fala tudo, e a pessoa não te julga, não te condena, você tem liberdade, né? No máximo, ele vai te incentivar mais ainda a fazer aquela caca, né? Então, dentro disso, quando Jesus olha para mim e para você, com relação a esse amor incondicional, né? É você receber da parte dele esse amor incondicional, você se sentir parte de alguém, sentir, quando o casamento é isso, né? Quando você se torna um só, você sente que você é parte de alguém. Eu sei que metade de mim é Kátia. E eu sei que metade dela, pro azar dela, sou eu. Então, essa relação em que você se torna parecido, né? A mãe dela fala assim, nossa, vocês se tornaram até mais parecidos. Com certeza isso não é um elogio, né? Não se tratando de ser casada comigo. Essa questão de você ter um lar, né? É tão bom estar em casa. Eu gosto de estar em casa. Para mim é uma dificuldade, às vezes, sair de casa, porque eu gosto de estar em casa. Minha esposa fez da nossa casa um lar. Porque quando você não tem prazer em voltar para casa, tua casa não é mais um lar. Agora, quando você tem prazer de estar em casa com esposa, com marido, com filho, com a sogra, né? Não, mas tem sogra que é legal. A minha sogra mesmo é uma benção. Eu não teria nenhum problema em morar com ela. A minha esposa teria problema em morar com ela. A Kátia mais se desentende com ela do que eu. Essa questão de você se sentir importante, né? Porque alguém ama você. Alguém te escolheu entre todos que há na face da terra. Alguém escolheu amar somente você. E viver uma vida ao teu lado, né? Às vezes a coitada também se lasca nessa, né? Ou o coitado, né? Nessa questão de escolhas, né? Então, Santo Agostinho, ele trata essa questão de uma maneira muito interessante, assim, por que Deus deu o tipo de liberdade que deu para mim e para você, mas dentro de algumas escolhas que eu e você fazemos, ele disse que essas escolhas implicarão em você não ter a mim. Implicarão em você não ter um tipo de relação comigo.
Então você pode fazer escolhas, plantar sementes que não colherão de qualquer forma uma relação comigo, vida, e principalmente no quesito vida eterna. Então muitas pessoas não entendem isso e tentam de alguma forma pensar que Deus poderia dar para o ser humano alguma possibilidade de liberdade que não implicasse então nisso que a gente está dizendo. Que poderia o cara fazer suas escolhas que quisessem e ainda assim estar numa relação com Deus e ainda assim não colher frutos de morte, de condenação eterna diante de Deus. Então olha só, ele fala como se Deus estivesse falando. Então, Deus falando, vou fazer um trato com você. Isto é, se você aceitar, vou lhe dar qualquer coisa e tudo o que me pedir, prazer, poder, honra, saúde, liberdade e até mesmo paz de espírito e uma boa consciência. Nada disto será tido como pecado, nada ser-lhe-á proibido e também nada ficará longe do seu alcance. Tudo será possível a você. Você nunca será aborrecido e jamais morrerá. Mas com uma condição. Você nunca verá a minha face. Você nunca verá a minha face. Esse Deus que nos dá certas escolhas, que estamos aí todos os dias fazendo, ele está dizendo assim, olha, você é livre para fazer o que você quiser. Pode fazer. E eu poderia até, de repente, assim, liberar a tua nesse quesito. Deixar você fazer tudo o que você quer, não te condenar ao inferno, você não morre, você não fica doente, você só prospera, você tem tudo. Só que ao fazer isso, tem uma condição. Você não verá a minha face. Então, para ver a face de Deus, há uma condição. E dentro dessa condição implica a santificação. Então, o céu é um chamado de amor. É um chamado de amor, assim como as nossas relações implicam em amor, o céu é um chamado de amor. Quando eu amo a Deus, então esse amor, ele frutifica. Ele, de alguma forma, reflete uma vida de santificação, uma vida de, então, dizer não para todas as opções de amantes que eu e você temos na nossa vida, que são os nossos pecados. Deus fala assim, olha, você quer viver? Vai viver. Pode aproveitar. Mas tem uma condição. Você, ao fazê-lo, não verá a minha face. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? O chamado de Deus para mim e para você, no quesito a eternidade, Deus chama pessoas que são semelhantes, que de alguma forma na ressurreição herdarão essa semelhança que Ele tem para mim e para você. Mas essa semelhança virá numa totalidade lá, mas é uma semelhança que agora está sendo chamada para mim e para você. Então o crente, o cristão, o homem nascido de novo, o homem que é selado pelo Espírito, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vive essa vida que reflete essa relação de que um dia de fato quer ver a face de Deus, e não o contrário. Porque as escolhas pelo pecado implicam para mim e para você que a gente não quer ver a face de Deus. É interessante porque a gente sempre está olhando a história do ponto de vista do passado e do presente, né? Infelizmente, nós não temos o poder de olhar a história de frente para trás, mas sempre de trás para frente. Então, nós olhamos para trás, muitos de nós veem os erros que cometeram atrás, se arrependem amargamente desses erros e jamais gostariam de voltar e cometer os mesmos erros. Pelo contrário, gostariam de voltar e consertar tudo de volta, né? De algum jeito, refazer, não ter tomado aquelas escolhas, não ter feito aquilo que fez. Eu gostaria de ter voltado, mas não tem como. Então a gente olha para o passado e a gente olha para esses erros e a gente percebe, não, eu gostaria de não voltar e nunca mais ter cometido, mas certamente não gostaria de cometê-los na minha vida hoje, agora. Mas de alguma forma, pelo fato de eu e você não sabemos do nosso futuro, não conseguimos olhar
as nossas escolhas agora, então a gente faz uma escolha por vez, e aí só Deus sabe aonde elas nos levarão. Então isso implica desde a pessoa que você escolhe para estar ao seu lado, né? O tipo de trabalho, o tipo de faculdade. Às vezes você gasta lá 5, 6 anos numa faculdade, sai de lá, vai trabalhar para vender pastel. Nunca exerce a tua faculdade. Gasta um tempo lá, um diploma, para sair de lá e descobrir então que não é um diploma não te dá emprego. Facilita algumas vezes, mas não te dá um emprego. E que muitas vezes não é garantia. Depende do que você for escolher, não te dá garantia nenhuma. Quando a gente olha para essa questão de olhar do futuro para trás, não é isso exatamente que a Bíblia está nos dizendo o tempo todo. Ela não está o tempo todo fazendo a gente olhar para frente, para que então, olhando para frente, a gente possa olhar para o nosso presente e então, em cima disso, conduzir uma vida olhando para frente. Porque se não há futuro, não há a parousia, não há a escatologia, não há o fim de todas as coisas, não haverá um dia em que Deus há de julgar, o presente é uma roleta russa. A gente não sabe de nada. Agora, quando eu olho para o futuro, para o céu, para o dia em que as coisas hão de ser julgadas diante do Deus vivo, aí eu estremeço. E aí o meu presente é regido então pelo futuro. E a vida da igreja é regida por esse futuro. Por essa relação de amor que está aqui agora, mas que um dia será plena. Nós não conseguimos medir a dimensão daquilo que um dia nós viveremos na presença do nosso Deus. O Gabriel, todas as semanas por aí, ele me vem com essa pergunta assim, né? De como será o céu? E eu falo para ele assim, filha, eu não sei te dizer como será o céu. Eu não sou muito ligado nesse negócio de ruas de ouro. Acho um negócio meio brega esse negócio de ruas de ouro, né? Sei lá. Não sou muito chegado nesse negócio. Acharia mais massa uma rua de grama mesmo, né? Prefiro mato mesmo, grama mesmo. Sentar numa grama, abraçar os animais. Prefiro isso do que abraçar coluna, cimento, tijolo, esse tipo de coisa, né? E eu nem creio que realmente seja esse tipo de coisa. Eu acho que a visão que João teve ali a respeito daquilo que ele relatou ali, realmente ele o comparou com algumas coisas que tinha aqui na terra e foi o que ele podia dizer a respeito. Mas se a Bíblia fala que a gente nunca passou pela mente do homem, os olhos nunca viram e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem separado para mim e para você. Quando a gente olha então para aquilo que virá, a gente estremece. A Bíblia, ela fala de 3 coroas. Lá em Apocalipse 2:10, vocês não precisam abrir, depois vocês podem ler em casa. A coroa da vida, que indica que você nunca mais morrerá. Quando você ressuscitar na eternidade, você vai receber uma coroa da vida. Essa coroa simboliza que você e eu nunca mais morreremos. Nunca mais veremos a morte passando na televisão, veremos ela nas calçadas, veremos ela nos cemitérios, veremos a realidade disso acontecendo dentro de nossas famílias ou até mesmo com a gente. Nunca mais nós veremos a realidade da morte. Nunca mais, porque a coroa da vida está ali sobre nós. A segunda coroa está lá em 2 Timóteo 4:6-8, que é a coroa da justiça. Significa que simplesmente eu e você estamos justificados para toda a eternidade em nome de Jesus e por meio do sangue dele. Amém? Nunca mais eu e você pecaremos. Nunca mais eu e você faremos escolhas contrárias à vontade de Deus para nossas vidas. Nunca mais acordaremos com medo. Nunca mais acordaremos inseguros. Nunca mais acordaremos sem o gosto de saber que Deus nos ama. De lutar constantemente contra essa realidade, porque o tempo todo, por mais que a minha fé e a tua fé diga, tenha certeza, tenha convicção que as Escrituras dizem isso, a realidade do dia a dia nos confronta e parece dizer para a gente que a realidade é outra, que a gente não é amado, não é isso? Eu luto todo dia para encarnar a realidade de que eu sou amado, porque todos os dias eu me esqueço disso e tento viver uma vida que diz o contrário disso na minha vida. Que Deus não me ama. Ao invés de viver a realidade desse amor.
na minha vida. A quarta coroa, lá em 1 Pedro 5,4, diz que é a coroa da glória. A coroa da glória indica que o servo agora reina em glória. A coroa da glória está dizendo para mim e para você, agora aqui, você que serviu, você que foi o menor, você que considerou os outros superiores a você, você que viveu uma vida de renúncia, eis aqui agora a tua glória. Não diante dos homens lá na terra, não diante de nenhum tipo de poder, nenhum tipo de colocação, de posição, mas agora aqui, diante dos reis, do Rei dos Reis, agora sim eu te coroo, agora sim eu te dou a minha glória, que é a única glória que eu e você temos que buscar de fato. 1 João 3,2. Eu já li esse texto, desculpa. João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Às vezes eu paro para pensar na minha condição, na minha vida, e eu fico pensando que se esses céus se abrissem hoje, qual seria a minha reação diante do Cordeiro? Diante das miríades de anjos, qual seria a minha reação? De vergonha por causa da minha vida, por causa da minha condição, por causa do meu pecado? Ou seria de alegria? E dizer, Maranata, Maranata, e cair de joelhos prostrados em alegria, porque agora finalmente o Rei dos Reis estão ali. É impressionante porque diante de um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, algumas questões assim nos causam alguma dúvida, né? Por exemplo, quando a palavra diz que naquele dia Jesus olhará para alguns e dirá assim, eu não vos conheço. Como não conhece? Deus conhece todos. Deus conhece cada um de nós. Como ele dirá, não vos conheço? Isso não tem nada a ver com Deus não ser onisciente, mas tem tudo a ver com Deus não ter nenhum tipo de relação com esse indivíduo. Não te conheço, não sei quem você é. Cristianismo não tem nada a ver com fazer coisas boas. Cristianismo não tem nada a ver com ser bonzinho. Cristianismo não tem nada a ver com pecar ou deixar de pecar. Cristianismo é em essência uma relação com o Deus vivo em Cristo Jesus. Muitas pessoas perguntam, mas assim, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço nada, eu não faço nem aquilo. Não faço nada, sou purinho. Por isso, de alguma forma, Deus se alegra de mim. Claro que Deus se alegra com o fato de eu e você vivermos uma vida de santificação, mas não é isso que faz da minha relação com Ele aquilo que Ele sonha para mim e para você. Eu posso viver uma vida de santidade absoluta no meu casamento, de jamais pensar em outra pessoa, de fazer tudo de bom em casa, no sentido de ajudar em casa e fazer muitas coisas. Mas se eu não amar minha esposa, não beijá-la, não tocá-la, não trazê-la para a minha intimidade, no sentido disso, não existe amor aí. Amor é uma relação de fato, genuíno, senão é só amizade. Com isso você faz com qualquer amigo. É só ir morar junto. Agora, a relação dentro do casamento é algo muito mais profundo. É algo muito maior do que qualquer relação que a gente pode classificar como essas que as pessoas querem propor para Deus. No sentido que ela é cristã pelo simples fato de ela fazer coisas boas e não fazer coisas más. Não se trata de fazer coisas boas, e sim de amar a Cristo. Só entrará na eternidade aqueles que amam a Deus. Repita comigo. Só entrará na eternidade aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus buscam uma vida de santidade para as suas vidas. Amém? Porque eu estou vivendo uma relação de fidelidade plena, absoluta. Assim como no meu casamento. Eu amo e permaneceremos até o fim, se Deus o permitir. Quando todos os sóis
e todas as galáxias tiverem deixado de existir, nós permaneceremos para sempre nessa relação de amor. A igreja sobreviverá ao universo. O universo deixará de existir, mas a igreja jamais deixará de existir. O universo não passará de histórias que serão contadas como um passado distante, enquanto nós estaremos vivendo uma história de amor eterno junto com o nosso Deus e como igreja. Amém? Já pensou, cara, que utopia maravilhosa você viver numa comunidade eterna com um número infinito de pessoas se amando eternamente numa relação de amor um com o outro. Ou seja, poderemos jogar futebol sem quebrar o pau um com o outro, né? Poderemos pescar, não sei se vai ter peixe para pescar, mas um futebolzinho de repente, né? Não teremos mais partidarismos, não teremos mais preferências, não teremos mais com o que nos preocupar, a não ser nos amarmos uns aos outros, vivemos em comunhão uns com os outros. Tudo aqui irá passar, mas isso de alguma forma permanecerá para toda a eternidade. Apocalipse 3, 4-5 diz assim: eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Amém? Amém? Para aqueles que amam, além de receber as coroas, ainda recebe a vestimenta de branco, dizendo que está justificado, que não há mais culpa, esse daqui nunca mais sai das minhas mãos, esse agora é minha noiva, agora vai entrar nas bodas do Cordeiro, será amado para toda a eternidade. Imagine você hoje, se Deus pudesse nos dar a revelação de conseguirmos visualizar essa cena em nossas mentes. Essa cena, se nós pudéssemos hoje à noite dormir e ter um sonho onde nós estaríamos vivenciando essa realidade das bodas do Cordeiro para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Então eu penso que muitas vezes a gente se esquece de olhar para frente. E o fato de nós deixarmos de olhar para a eternidade, o fato de nós deixarmos de olhar para aquele que nos ama, a gente acaba se corrompendo, acaba cedendo para o pecado diário que está aí. Para o pecado diário que está aí. Algumas tumbas deste mundo são como crisálidas. Alguém sabe o que é uma crisálida? Ninguém sabe o que é uma crisálida? Quem não sabe o que é uma crisálida? Galera, era supletivo, tem ainda? Vocês nunca viram uma borboleta, uma lagarta, quando ela faz ela faz um casulo? Então, a crisálida é o que está dentro. Tá certo? A crisálida é a metamorfose de uma lagarta para uma borboleta. No meu caso, um mariposo. Alguns homens nem são borboletinha, eu sou um mariposo. Algumas tumbas deste mundo são como crisálidas, um lugar de metamorfose entre o mortal e o imortal, entre o corruptível e o incorruptível, entre o terreno e o celeste. Antes dizíamos adeus, quando enterrávamos nossos mortos. Antes dizíamos adeus, até nunca mais. Ainda tem ateu enterrando gente dizendo adeus, até nunca mais. Hoje a igreja diz até breve. Até daqui a pouquinho. Até loguinho. Em breve nos veremos de volta. Quando o pai de uma amiga faleceu, no cemitério foi bem interessante, assim, nessa hora em que eles, na hora de fechar o caixão ali, eles começaram a orar e falar assim: fulano, até breve. Até breve. Até breve. Amém? Até breve.
Até breve. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Amém? Então, quando pessoas me ligam assim, desesperada, Pipe, o que eu faço? Olha a minha vida como está, olha a minha situação. E a gente muitas vezes não tem nem o que falar. Tem situações no ministério que a gente fica mudo. Cara, o que eu vou te falar? O que eu vou te dizer? E é uma vergonha quando a gente chega para as pessoas e parece que hoje nós temos vergonha de dizer para as pessoas: o que eu posso te falar? E é de fato vergonhoso eu e você dizermos para as pessoas: o que eu posso te falar? Parece que a parousia, a eternidade, foi roubada da minha boca e da tua boca como um gosto, como uma profecia, como consolo, como algo que traz para mim e para você a convicção de buscar uma vida de santificação. Então a gente fica assim, pedindo desculpas. Parece que falar da eternidade não é uma esperança que consola mais a nossa dor e o nosso sofrimento nesse mundo. Não é? A gente prefere dizer, eu não sei o que dizer, ao invés de dizer, irmão, aguente, fique firme, porque esse tempo aqui é passageiro, nós somos peregrinos, isso aqui logo, logo findará. Logo, logo nós estaremos vivenciando uma realidade eterna, numa relação de amor eterno, onde nunca mais você provará disso, mas aguente mais um pouco. Eu sei que a dor e o sofrimento são realidades que confrontam a nossa fé, mas a única coisa que nós temos para dizer é isso. Não dá a impressão que a gente precisa pedir desculpa para falar que Jesus Cristo um dia voltará? Parece que a igreja perdeu a fé e a esperança nessa realidade. Como proposta de consolação, de chamada a viver uma vida de santificação. Porque a gente vive no hoje. E unicamente no hoje. Nós não temos mais os olhos para frente. Nós não conseguimos ler a nossa história de frente para trás. Nós não conseguimos olhar para Jesus, as bodas do Cordeiro, a ressurreição eterna, como um fator que determina hoje a minha conduta para que um dia eu alcance essa certeza. Para que o dia que os céus se abrirem, eu olhe para o céu com a certeza, com a convicção de que eu amo aquele que está vindo, porque tenho vivido uma relação de amor com ele. Amém? Para finalizar, eu queria ler um último texto. Em João 14, 3, Jesus ele diz assim para os seus discípulos: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O que eu acho assim poderoso nessa frase é o fato dele dizer: os levarei para mim. Os levarei para mim. Quando você escolhe alguém para casar, você pega essa pessoa pela mão e você leva para você. Para fazer parte da sua vida. Para viver essa relação de amor. Essa relação de doar-se um ao outro. De se conhecer, de se amar. De conhecer os mistérios, os segredos que ninguém mais no mundo conhece. Só você e aquele que está junto com você. Tem pessoas que passam a vida casados e não investem tempo no quesito a se conhecer profundamente. Conhecer realmente, sabe? Não sabe. A Kátia, ela fala que dá um olhar para a minha cara já sabe o que está acontecendo. Ela sabe quando eu estou com fome, porque eu fico insuportável quando estou com fome. Eu no trânsito com fome, gente do céu. Sai da frente. Voltarei e os levarei para mim. Essa é a promessa. Então hoje aqui,
Você e eu estamos passando por situações, muitas vezes, que nos desencorajam, que nos fazem pensar seriamente em desistir. E Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Como Paulo falou, sabe? Compartilhem essa palavra. Paulo fala, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Jesus voltará para nos buscar. Jesus voltará para nos buscar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós como igreja nessa noite, Senhor, todos os teus filhos presentes aqui, Senhor. Nós que amamos o teu nome. Nós que amamos quem tu és. Nós que tivemos a graça, Senhor Jesus, de crer no Senhor. Nós que tivemos a graça de receber o teu sacrifício em nossas vidas. Nós que tivemos a graça, Senhor, de ter nossos nomes escritos no livro da vida. Nós que tivemos a graça de recebermos o selo do teu Espírito, a presença do teu Espírito, que é santo, santo e santo. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Toma-nos. Toma os nossos olhos, Senhor, e mantenha-os sempre firmes no Senhor. Sempre olhando para a frente, Senhor. Senhor, eu sei que tem muita gente sofrendo aqui dentro, Senhor. E não somente aqui, mas lá fora. A gente sabe do sofrimento o tempo todo, Senhor. Mas, Senhor Jesus, que a gente não tenha vergonha, Senhor. Não tenha vergonha da nossa esperança como a única resposta que temos. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Ele não ressuscitou, logo não voltará. Logo a nossa esperança é em vão. Logo todo o sofrimento aqui é suficiente para destruir tudo o que cremos, Senhor. Porque tudo é em vão. Mas nós cremos naquela tumba vazia, Senhor. Cremos naquela pedra que foi removida. Cremos que o Senhor subiu aos céus. E cremos na promessa da tua palavra que diz que um dia o Senhor voltará para nos levar junto de ti. Porque nós somos teus, Jesus. Nos mantenha sempre olhando para ti. Em teu nome. Amém.